E aí nós vamos para o Novo Testamento, que é composto por 27 livros. Não 27 mil livros, como estava aqui no vídeo das crianças, dos jovens, né? São 27 livros, certo? Então nós temos lá os livros do Antigo Testamento, que são 39, e nós temos os 27 livros do Novo Testamento. Aqui é importante, antes de entrar nesses livros, é importante dizer uma coisa. Juntados esses livros são 66 livros. E aí nós vamos ver de novo uma divergência que a gente tem com nossos irmãos católicos, que tem 6 livros de diferença e 6 livros a mais, que dá 72 livros, que são os deuterocanônicos. São livros que são considerados livros de aconselhamento, não livros inspirados. É como se eu tivesse, se Deus não tivesse me permitido, eu tivesse escrito esse livrinho, e aí eu juntava esse livro com a Bíblia, porque ele era um livro de direcionamento. Então você ia lá, você não entendia muito bem o que estava dizendo em Isaías, e eu tinha escrito lá explicando Isaías, aí a gente juntava nos livros, e esse livro fazia parte das escrituras. Então a própria Igreja Católica não tinha como livro inspirado, mas como um livro de ensinamento. Com a Reforma Protestante, Lutero pegou esses livros que ficavam no final da Bíblia e ele manteve esses livros. Então eles continuavam lá esses livros como livro de ensinamento, até chegar um tempo que se achou melhor que realmente esses livros não fizessem parte do cânon bíblico, porque eles não eram livros considerados inspirados, amém? Então esses livros que nós divergimos é porque a própria Igreja Católica, a própria tradição tem esses livros como livros não de inspiração, mas livros de ensinamento, amém? Então essa é a diferença que a gente precisa saber com relação à Bíblia, porque vez por outra alguém quer chegar para dizer, mas por que vocês tiraram esse livro de vocês, né? Por que tiraram esse livro de vocês? Então tiraram porque não eram livros inspirados, e isso é considerado. Por que não eram livros inspirados? Porque todos os livros, eles convergem, certo? Os livros da Bíblia, eles convergem. Se Isaías diz uma coisa, quando Paulo fala aos Filipenses, ele não desfaz o que Isaías falou. Quando o livro de Gênesis diz uma coisa, o livro de Judas não desfaz o que ele falou. Então a Bíblia é toda intercalada e os textos eles se completam ou eles se corroboram, certo? Eles se confirmam. Esses 6 livros, que são livros de ensinamento, muitos deles tinham informações que elas iam de encontro àquilo que muitos outros livros diziam que era de um jeito. Então era como se um livro dissesse que a salvação é por crer em Jesus e tê-lo como Salvador. Aí Mateus diz isso, Lucas diz isso, João diz isso, Marcos diz isso. Aí vem o livro de Vanderlei e diz que não é bem assim. Não é preciso acreditar em Jesus. Basta ir para os cultos todos os domingos. Amém? Então era mais ou menos isso que acontecia. Esses livros, eles desvirtuavam, eles não corroboravam com os outros livros, que eram a maioria. Então entendeu-se que esses livros não eram livros totalmente inspirados. Então nós temos 27 livros do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, que aí eu não preciso falar, né? Sabem quais são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses, apenas Mateus e João foram discípulos de Jesus. Marcos escreveu por informações que recebeu, e Lucas, que é o mesmo escritor do Atos dos Apóstolos, era companheiro de Paulo, amém? Então também relatou fatos não vividos, mas fatos a ele narrados. Aí nós temos as 13 cartas paulinas, que aí nós sabemos que é Romanos, Coríntios, Timóteo, Tito, vai até lá, Filemão, e temos as cartas gerais, que são cartas Hebreus, que eu já falei aqui durante os cultos, que não é uma carta de Paulo, né? Existe quem ache que seja uma carta paulina, por exemplo, a Igreja dos Santos de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias, os mormons, eles acreditam que foi Paulo que escreveu essa carta. Mas também acreditam que muita gente escreveu muita coisa, né? Então eles não são a melhor pessoa para acreditar em alguma coisa, porque eles têm lá o livro lá dos mormons, que tem muitas inscrições e muitos textos, inclusive se baseia no fato de um anjo ter trazido um livro, quando o próprio Paulo diz que nem que um anjo trouxesse uma informação,
deveria ser acreditada. Então, não seria a melhor pessoa para dizer. Então, esses livros, ou a carta de Hebreus, ela não é acreditada a Paulo, e praticamente ninguém acredita essa carta a Paulo, certo? Já é consenso entre os teólogos que essa carta não é paulina. E aí nós temos as outras 7 cartas, que são de Tiago, a primeira e segunda Pedro, as 3 cartas de João, o mesmo João lá, que é o evangelista, e o mesmo João que escreve Apocalipse. Nós temos a carta de Judas. Esse Judas não é aquele Judas que traiu Jesus, amém? Não é o Judas que traiu Jesus. E para finalizar, nós temos o livro de Apocalipse. E aí nós vamos ver a natureza da Bíblia, para que ela serve, por que a Bíblia foi escrita. E aí nós vamos ver que ela é uma palavra, que ela é a palavra de Deus, é o básico. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela é viva e ela é eficaz. Então, como ela sendo palavra de Deus e ela sendo palavra viva e eficaz, ela tem, nós vamos ver isso lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12, por favor, alguém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, Hebreus 4, 2, ela diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é a verdade de Deus. Por que ela é viva? O que é uma coisa viva? É uma coisa que não está parada, amém? É uma coisa que está crescendo, que está movimentando. Você vê uma planta ela é viva. Ela está parada em termos de posição geográfica, mas ela está em movimento, ela está crescendo, ela está balançando, ela está aqui criando, ela está produzindo, ela está trabalhando, então ela está viva, amém? O que é uma coisa viva? É uma coisa que não está parada, que não está inerte. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é viva. Quer dizer que ela tem vida, ela passa tempos e tempos, e não é que ela se atualize, mas nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita dentro de um contexto e dentro de uma cultura, e muito diferente da nossa, inclusive. Então nós estamos aqui hoje reunidos para entender isso. A mulher, o apóstolo Paulo dizia lá que a mulher ela deveria, se tivesse o que perguntar, que ela perguntasse em casa ao marido. Aí hoje nós estamos aqui e as mulheres sentam para escutar e elas podem falar, inclusive as mulheres sobem aqui no púlpito e elas pregam aqui nessa igreja. Então nós temos algo que talvez contrarie a Bíblia se ela fosse uma palavra morta, mas ela é uma palavra viva, certo? Ela é uma palavra viva que ela se adequa ao seu tempo. Então ela foi escrita uma cultura e aquela cultura tinha um simbolismo e uma necessidade que a gente não tem nos dias de hoje. E ela é eficaz, ou seja, ela serve para aquilo que ela é proposta. E aí o texto diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes pode ser. Então você imagine algo que é penetrante, uma espada que corta por todos os lados, mas a Bíblia é muito mais penetrante do que isso. E para que serve dizer que a Bíblia é penetrante? Para dizer que ela pode entrar em nós e essa palavra pode nos modificar, ela pode nos mudar. É por isso que a Bíblia é importante, porque ela é que pode nos mudar. Então ela é viva, ela é eficaz, ou seja, ela tem eficiência. Se ela diz que fazer algo é bom, é porque ela está dizendo que se você fizer aquilo vai dar certo, porque tem eficiência e ela é eficaz no que ela fala, e ela penetra em nós, capaz de mudar a nossa estrutura. Até a divisão da alma o texto diz, ou seja, ela é capaz de mudar os sentimentos e aquilo que tem na nossa alma. Então a Bíblia tem esse poder, e ela faz a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, veja só, por que é que eu insisto aqui, que nós precisamos conhecer a palavra? Porque é a palavra que é capaz de discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração.
que isso quer dizer? Eu penso algo inadequado, o sentimento do meu coração é de fazer algo inadequado, mas a palavra ela tem capacidade de discernir, de mostrar que aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto é inadequado. Então é porque a palavra tem a capacidade de me mostrar que o meu pensamento está errado. Por isso que é necessário conhecer a palavra, para que quando eu quiser fazer alguma coisa e eu me confrontar com a palavra, eu vejo que aquilo está inadequado, que aquilo está errado. Então ela é viva, ela serve para todos os tempos, ela é eficaz, ela consegue mudar o que nós pensamos e ela sabe do nosso pensamento e do nosso coração. Quando eu falo sabe do nosso pensamento e do nosso coração, é porque a palavra, uma vez que ela nos dá instrução, tudo aquilo que eu pensar e que eu sentir fora da palavra, eu devo baixar a minha cabeça e devo mudar o meu pensamento e a minha atitude. Essa é a importância da palavra, porque eu tenho que entender isso. Todas as vezes que a palavra ela mostrar que o que eu estou pensando e estou querendo é errado, eu preciso mudar a minha atitude. Se eu for incapaz, se eu ficar inerte àquilo que a palavra me ensina, alguma coisa está errada em mim, porque eu não estou aceitando a instrução da palavra. Nós, como crentes, temos que ter a preocupação de aceitar aquilo que a palavra instrui. Aí, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, diz João, capítulo 17, versículo 7, amém? E com isso, nós temos a revelação da vontade de Deus. Então, a Bíblia, ela além de trazer para nós, ela além de ser eficaz, de ser fonte de conhecimento, ela também é a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Ela revela aquilo que Deus quer para cada um de nós. Hebreus de novo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então veja bem, era a revelação da vontade de Deus, e ele falou lá atrás, aos pais, aos antigos, através dos profetas. A nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, falou aos antigos pelos profetas, falou naquele tempo pelo Filho Jesus, e fala hoje por aquilo que ficou, que é a própria palavra. Então nós temos um conhecimento do que foi falado pelos profetas, do que foi falado pelo Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então a Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus para nós, por aquilo que foi falado pelos antigos e por aquilo que foi falado, ou que é a expressão do que Jesus ensinou. Então Jesus ensinou, os homens pegaram esse ensinamento, colocaram na Bíblia, inspirado por Deus, para trazer ensinamento para nós, para os dias de hoje. Então é importante a gente ter essa compreensão do que a Bíblia é para cada um de nós. E para finalizar, ela é inspirada por Deus. Porque Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21, como está aí no próprio slide, diz: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, se nós acreditamos na Bíblia como nosso livro de fé, precisamos acreditar que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não foi o homem que disse, como hoje muitos fazem, profetizam aquilo que Deus não falou. E diferente disso, então, o que são profecias? Profecias são revelações de Deus de coisas que vão acontecer. Então, se Deus dissesse que alguma coisa ia acontecer, o profeta dizia, Deus falou que vai acontecer isso, e isso acontecia. Aí hoje, muitas vezes, as pessoas se dão ao luxo de dizer que Deus falou que o Vanderlei vai comprar um duplex não sei onde. E esse dia nunca acontece. E aí o profeta que não falou o que Deus disse que ia acontecer, culpa o Vanderlei porque não aconteceu a profecia. E profecia, ela é dita e ela é cumprida. Amém? Não existe profecia que não aconteceu.
Pode existir o desejo do homem, pode existir a vontade de dizer que Deus falou, mas toda profecia, ela é a anunciação de algo que vai acontecer. Eu posso orar por você, pedindo que Deus lhe abençoe. Eu posso orar dizendo que desejo que você prospere, que você tenha um emprego novo, que alguma coisa aconteça na sua vida. Mas dizer que Deus disse aquilo que Deus não disse, se não acontecer é porque Deus não disse, amém? Não existe profecia que não se concretiza. As profecias se concretizam, elas foram ditas e escritas vindo através da interpretação daquilo que Deus falou para os homens. Pois jamais a profecia teve origem da vontade humana. A Bíblia, ela pode até ter, na sua escritura, na sua forma de redigir, ela pode ter erros, não da Bíblia, né? Ela pode ter erros de escrita, ela pode ter erros de concordância, ela pode ter uma série de informações ali que dificultam muitas vezes a nossa leitura. Por quê? Porque são homens escrevendo. Você não pode querer que Lucas, que era um médico, um homem letrado, escreveu de forma rebuscada, de forma correta dentro do seu idioma. Você não pode querer que um homem de muito menos conhecimento, como era Pedro, um pescador, um homem do dia a dia, um homem que não era copista, um homem que não era escriba, um homem que não era fariseu, era um judeu, mas um judeu do dia a dia, que esse homem tivesse a mesma qualidade de escrita que tinha o doutor Lucas, amém? Então nós vamos ver aí nas cartas de Pedro, talvez, não para a gente, mas lá nos originais, nós vamos ter talvez mais alguma dificuldade de entender uma coisa ou outra de Pedro, do que o Pedro escreveu, pela dificuldade daquilo que ele fala, que era como se estivesse hoje num culto. Você está no culto, e aí você tem pessoas que falam de forma mais rebuscada, pessoas que falam de forma mais simples, pessoas que falam de forma mais rude, pessoas que falam de forma mais eloquente, e aí você tem aqui uma série de pessoas que estão pregando, e cada um está pregando, mas o cerne da mensagem é Jesus Cristo, amém? Então, se o centro da mensagem for Jesus Cristo, talvez um goste, o outro desgoste, mas o centro da mensagem é o mesmo. E a pessoa que Deus quer atingir, ela vai atingir por aquela mensagem. De que adianta uma mensagem em um nível de conhecimento que a plateia ou que o povo que vai escutar não consiga compreendê-lo? Então, nós temos aí essas diferenças na escrita, mas nada que desqualifique a palavra, amém? A palavra, ela é inspirada, ela foi impelida pelo Espírito Santo de Deus. E a sua palavra, ela vem como ela é revelada pelo Espírito Santo. Talvez seja isso aqui que a gente queira ouvir essa noite. Talvez seja essa parte que a gente tenha dificuldade na palavra. Essa questão de ser revelado pelo Espírito Santo. Que às vezes a gente fala, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. E aí a Bíblia, ela precisa da revelação do Espírito Santo para que ela deixe de ser apenas só um livro. Ela precisa da revelação do Espírito Santo para que aquilo que ela traz de informação, ela possa tocar os corações. Para que ela possa ser essa espada mais afiada do que uma espada de dois gumes, certo? João 16,13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é o Espírito Santo que faz essa grande anunciação, é o Espírito Santo que traz a revelação dessa palavra. Daí a nossa necessidade de buscar o Espírito Santo de Deus todas as vezes que a gente vai ler a palavra de Deus. Pedir ao Espírito Santo que nos revele. Não ler a palavra de Deus só por ler a palavra de Deus. Nós precisamos ser mais espirituais quando o assunto é a Bíblia. Precisamos ser mais espirituais. Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha dificuldade, seja lá qual for a nossa relação com a Bíblia, mas ela precisa do Espírito Santo para que ela possa ser revelada para todos nós.